Carta de intenção. Vamos falar sobre Quero isso. falar sobre isso, já Precisamos falei. Que é a falar parte sobre mais isso. legal, né? A parte mais divertida. Carta de intenção, gente. Quais são as dicas que você dá? O que tem que escrever nessa carta de intenção? O que eu não posso falar, mesmo que seja pura verdade genuína, o que eu não posso falar nessa carta? Tá, olha só. Verdade, a gente tem que contar, tá? Obviamente, você tem maneiras de falar a sua verdade. O que que a imigração quer saber de vocês? Que vocês estão vindo aqui, né? Que o estudante está vindo aqui para estudar, primeira coisa, em tempo temporário, ou seja, você não está usando esse visto para você manter uma residência permanente ou por muitos anos aqui na Austrália. Que o curso que você está fazendo aqui, que você está propondo fazer, seja de inglês ou seja um curso vocacional, que é o famoso VET ou uma faculdade, o que esse curso vai te beneficiar quando você voltar para o Brasil, ou se você tem planos para ir para um outro país. Por que você escolheu esse curso? Por que você não escolheu estudar no seu país, né? O inglês é mais fácil. Por quê? Porque a gente pode falar, né? A gente sabe que lá no Brasil, se você for numa entrevista e você não souber falar inglês, você não é nem chamado para entrevista, né? Acredito que seja assim ainda. Que foi um dos fatores da qual eu precisei também, né? Assim, pensei no plano B, se eu precisar ficar aqui no Brasil, pelo menos eu volto com inglês. Então eles querem saber essa sua genuinidade. Obviamente, eu sempre falo para todo mundo que pesquisa a escola, pesquisa outros países, pesquisa tudo sobre o seu campo de estudo, porque você vai precisar ali destilar um pouquinho isso na sua carta de intenção, né? Outra coisa que você precisa colocar na sua cartinha de intenção é qual que é a sua situação no Brasil? A imigração, ela quer, né, como eu já falei, que você venha temporariamente para estudar temporariamente. Sim. Ou seja, você vai ter que falar da sua situação familiar, da sua situação de trabalho, da sua situação de quais são seus planos para voltar, quais são Sim. seus projetos, você tem família, você não tem família, você está deixando esposa, filhos lá no Brasil, quais são os teus laços para voltar para o Brasil, né? Exato. Então, uma carta, uma evidência assim que eu acho super importante, que nem todo mundo também coloca, é uma carta do seu empregador. A gente sabe também que, né, às vezes, você vai chegar para o teu empregador e falar assim, não, mas se eu falar para ele que eu vou, mas eu não Pra quero voltar, Austrália, ou eu que eu vou ir, né, e tal, ele vai me demitir ou etc. Mas se você tiver um jogo de cintura e conseguir conversar com o seu empregador de modo que ele te dê uma cartinha falando, né, alegando, olha, eu confirmo que eu sei desses planos da pessoa que está vindo aqui para a Austrália, estudando, que ela tem planos para voltar e que, olha, o inglês vai ser essencial para ela subir aqui dentro da empresa, Vai da carreira, agregar. etc. Vai agregar? Uhum. Gente, não tem por que não pedir uma carta para o seu empregador, Sim. tá? Um exemplo muito, muito concreto aqui, que inclusive né, é um cliente que veio através de mim, que aí eu passei para a Sheila, que ele trabalhou por muitos anos para um empregador de maneira permanente, né, mas no CNPJ, ganhava o dinheiro lá no Brasil em dinheiro, né, em cash in hand. Não tinha muito como provar a situação dele, mas a gente conseguiu trazer ele aqui, né, amém. É nosso filho aqui, eu falo para ele que ele virou meu filho aqui, porque nós conseguimos uma carta do empregador dele, que deu esse suporte, falou, não, quando você voltar, a gente vai fazer, né, vamos fazer outros projetos juntos, e etc. Então foi bem legal isso né, da honestidade dele com o empregador dele, e eles tiveram que ajeitar um pouquinho a situação lá no Brasil também, com essa questão dele receber em cash in hand, né? Que é um desafio. Que é um desafio, para a gente provar ali 3, 4, 5 meses de salário entrando na conta dele para poder trazer esse dinheiro e mostrar para a imigração de que, né, ele está empregado, ele era empregado, a vaga dele ainda está disponível para quando ele voltar e etc. Ô Dan, essa questão da carta de intenções, eu acho que ela é primordial hoje para o visto de estudante. Né? Sem dúvida. Hoje, eu sempre gastei muito tempo em conversar, entender um pouquinho, às vezes, com o intercambista, porque as pessoas, elas vêm com uma ideia de eu trabalho nisso, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu gosto sempre de explorar o além.
né? Ah, sua formação é tal, mas fez algum cursinho técnico ali, então a gente tem que entender algumas possibilidades que às vezes na carta de intenções a gente pode dar ênfase a isso, e isso tem relevância. E às vezes quando você está conversando com a pessoa fala assim, mas é isso mesmo. Eu falei, não, com certeza é, porque olha aqui o seu histórico. Então é importante de realmente analisar o perfil e tentar colocar as informações mais reais possíveis. Então trazer a sua essência, a sua história mesmo nessa carta de intenções, que fica fácil. E dar ênfase ao que realmente você veio fazer na Austrália, o que tem a ver com a sua profissão e o que tem a ver com os seus estudos. A imigração, ela quer ver isso. Ela quer ver o seu propósito aqui. Se você colocar lá, estou indo para a Austrália só curtir praia e ganhar aí um pouquinho mais de cultura, que pode, o intercâmbio serve para isso. Mas não é muito bem o perfil da Austrália. A Austrália, a imigração da Austrália, ela quer além. Porque se você quer fazer um intercâmbio aí mais para ganho cultural, turismo, por que não Estados Unidos, ela vai pensar? Estados Unidos está bem perto ali, América. Ou por que não um visto de turista? Exato. Agora, se a pessoa vem com um visto há mais de 4 meses, ou 4, 5 meses, que é o visto de estudante, então tem que ter um propósito maior. Para você atravessar, você que vem do Brasil, atravessar o oceano aqui para a Austrália, tem que ter um propósito maior. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa carta de intenções, tem que colocar ali uma história que realmente seja relevante, principalmente para a sua profissão e que tenha a ver com com o seu estudo que você né? vai fazer. E não mostrar que está se desligando totalmente do Brasil, né? Tipo, não. Tenho muita vontade de ir para a Austrália para aprender inglês ou migrar, ou então falar, já vendo até meu carro, vendo minhas coisas aqui para poder ir, lascou. Não, lascou. Já tá. Já entrou ali de pé meio, né, bem errado. Lascou mesmo, porque aí a imigração vai ver que ela está usando o visto de estudante para um diferente propósito. E se a imigração da Austrália ela disponibiliza de várias oportunidades de visto, se você tem outras intenções, você precisa aplicar para o visto dessa intenção. Visto de estudante tem que mostrar estudo, tem que mostrar propósito, genuinidade, né? Tem que temporária. mostrar para a imigração por que está vindo aqui e tem que mostrar suporte financeiro. Esses são os pontos principais, acredito, desse visto, não? Principais. Outra coisa que eu acho importante também, né, é você escrever a sua própria carta de intenção. O agente educacional ele pode te auxiliar, né, nessa escrita, sem dúvida alguma, mas é importante que o primeiro esboço, pelo menos, seja feito pela pessoa, porque vai ter a sua essência ali. E aí, né, seja o agente de imigração, seja o agente educacional, a gente pode lapidar essa carta, orientar. Ver os pontos que estão fortes. Exatamente. Esqueceu alguma coisa, não esqueceu? Olha, eu lembro que você me falou sobre isso aqui. Vale a pena colocar? Vale a pena? Tem coisas que dá para tirar? Tem coisas que dá para tirar? Gente, assim, eu já vi cartas de intenções, assim, que fala até do gato. Eu juro por Deus. Eu já vi também. O cachorro. Mas às vezes o cachorro, o gato, às vezes é uma coisa que para ela é muito forte. Então, às vezes, de uma forma bem sutil, eu deixei meu cachorro com a minha mãe, estou sofrendo muito, porque hoje em dia cachorro faz parte da família, né? Então, assim, às vezes eu até deixo esses pontinhos ali, porque afinal de contas é um laço. Você vê que a pessoa tá sofrendo por aquilo. Eu já vi gente que deixou de fazer de intercâmbio por conta do cachorro. Imagina. Várias pessoas por causa do animal. Aqui para a Austrália, o processo de trazer um animal é bem complicado, né? Não é impossível. E é bem caro. Mas assim, vendo aí nas possibilidades, é bem difícil trazer hoje um animal de estimação, né? Mas eu já vi isso na carta. Fala aqui com a gente que a programação e o conteúdo está fantástica e cheio de convidados incríveis.